A inteligência artificial está transformando o mundo em uma velocidade nunca vista antes. Mas enquanto todo mundo fala sobre produtividade, criatividade, automação e tecnologia, existe um lado desta revolução que quase ninguém comenta. E esse lado pode afetar diretamente algo que é essencial para todos nós: água e energia. Hoje nós vamos conversar sobre o impacto real que os data centers de inteligência artificial estão causando no Brasil e por que especialistas afirmam que o país pode estar caminhando para uma crise ambiental e energética silenciosa, mas extremamente séria. Para começar, vamos contextualizar o que está acontecendo. Nos últimos anos, o Brasil se tornou um destino extremamente atraente para empresas de tecnologia que precisam instalar seus data centers. Aqueles enormes complexos cheios de servidores que processam informações, armazenam dados e fazem a inteligência artificial funcionar. Isso inclui desde os modelos tradicionais, como aqueles usados em redes sociais, até os modelos mais avançados, como aqueles que respondem perguntas, escrevem textos, fazem imagens e rodam algoritmos complexos de machine learning. Esses centros gigantes não estão vindo para cá por acaso. O Brasil oferece uma combinação perfeita para atrair esse tipo de infraestrutura: isenções fiscais, terras baratas, mão de obra competitiva, energia renovável e abundância de água, pelo menos em teoria. Muitos estados estão oferecendo incentivos agressivos, reduzindo impostos, facilitando o licenciamento ambiental e até construindo infraestrutura dedicada para receber essas empresas. Em resumo, o Brasil virou um paraíso para data centers. Só que existe um problema que poucos estão enxergando: esses centros consomem quantidades colossais de água e energia, e no caso da inteligência artificial, quanto mais avançada ela fica, mais recurso ela exige. Para você ter uma ideia, cada pergunta que alguém faz para o ChatGPT pode consumir entre 200 e 500 mililitros de água. Dependendo da tecnologia usada para resfriar os servidores, pode parecer pouco quando olhamos para uma única pergunta. Mas agora, imagine isso multiplicado por bilhões de interações todos os dias pelo mundo. São litros e litros de água sendo usados continuamente todos os dias, 24 horas por dia. E o que acontece com toda essa água? Ela não é bebida pela engenharia automóvel, claro, mas ela passa por sistemas de resfriamento enormes, que usam água para impedir que servidores superaqueçam. Em muitos casos, essa água evapora e vai embora. Em outros casos, ela retorna alterada, com temperatura mais alta, ou com resíduos do próprio processo. O ponto é que ela sai do ciclo, e isso tem impacto direto nos recursos hídricos das regiões onde esses data centers estão instalados. E aqui começa a parte que mais preocupa especialistas. Grande parte dos data centers está sendo construída justamente no sudeste do Brasil, a região que mais sofre com secas periódicas, crises hídricas e reservatórios vulneráveis. Isso inclui locais em São Paulo e Minas Gerais, que já enfrentaram situações críticas nos últimos anos, como a crise hídrica de 2014, que deixou cidades inteiras em alerta máximo. Agora você imagina uma região que já enfrenta escassez de água receber megaestruturas que consomem milhões de litros para funcionar. É como instalar uma fábrica de sorvete no meio de uma geleira. Menos parece fazer sentido no curto prazo, mas no longo prazo pode causar danos irreversíveis. Especialistas alertam que o consumo excessivo dessas instalações pode ampliar os períodos de estiagem, reduzir o nível de reservatórios, afetar sistemas de abastecimento e tornar crises hídricas mais frequentes e mais graves. Em outras palavras, quanto mais consumo de água. Quanto mais consumo de água, mais pressão no sistema. E quanto mais pressão no sistema, maior o risco de faltar água para a população. Só que o problema não para por aí. Além da água, esses data centers precisam de uma quantidade gigantesca de energia elétrica. E isso cria um ciclo ainda mais perigoso. O Brasil tem uma matriz energética baseada principalmente em hidrelétricas. Ou seja, dependemos da água para gerar energia. Mas ao mesmo tempo, os data centers estão consumindo essa mesma água para funcionar, reduzindo a disponibilidade nos reservatórios que alimentam as hidrelétricas. Em outras palavras, os data centers drenam água que depois faz falta para gerar energia. E essa energia precisa ser produzida para que os próprios data centers continuem funcionando. É um ciclo que pode se tornar insustentável. E se a água dos reservatórios cai demais, o que acontece? O governo precisa acionar termoelétricas, que além de mais caras, são poluentes e aumentam o custo da energia para todos nós. Já pensou em pagar mais caro na sua conta de luz, porque grandes empresas de tecnologia estão usando parte da energia que antes abastecia sua casa? Parece exagero,
mas especialistas afirmam que isso pode acontecer se nada for feito. A infraestrutura elétrica brasileira, que já opera no limite em muitas regiões, pode não suportar a demanda crescente desses centros. Em alguns estados, o que já está acontecendo é a criação de linhas de transmissão dedicadas apenas para esses mega-empreendimentos. Isso mesmo, cabos e redes elétricas construídas exclusivamente para alimentar data centers enquanto a população depende da rede tradicional. E existe algo ainda mais importante que precisamos falar. O Brasil está atraindo esses data centers não só pela energia e água, mas também porque a legislação ambiental aqui ainda é mais flexível do que em muitos países desenvolvidos. Em lugares como Estados Unidos, Alemanha e Holanda, os impactos ambientais desses centros já vêm sendo discutidos e regulados há anos. Em alguns lugares, inclusive, a instalação de novos data centers já foi barrada por falta de água disponível. Sim, barrada. Os governos simplesmente disseram: não pode, não temos água para isso. Aqui no Brasil, enquanto isso, estamos liberando com facilidade, sem discutir profundamente os impactos. A sensação é que queremos aproveitar a janela de oportunidade para atrair tecnologias sem avaliar o custo real disso a longo prazo. E vale lembrar, a água não é infinita, energia também não. Aí o automóvel, por mais impressionante que seja, não funciona com mágica. Ela funciona com servidores que esquentam, com máquinas que consomem megawatts, com resfriamento constante que exige rios de água. Na prática, o que parece virtual tem impacto físico, e esse impacto é real. Agora vamos imaginar o que pode acontecer se seguirmos nesse caminho. Imagine São Paulo enfrentando uma nova crise hídrica, como a de 2014, mas agora com dezenas de data centers competindo pela mesma água que abastece milhões de pessoas. Imagine o sistema elétrico entrando em colapso durante uma onda de calor, porque a demanda explodiu e não houve água suficiente nos reservatórios para manter as hidrelétricas funcionando. Imagine governos tendo que escolher entre abastecer uma população inteira ou garantir energia e água para servidores de automóvel usados por empresas internacionais. E antes que alguém pense que isso é ficção científica, vamos lembrar, especialistas já deixaram claro que esse risco é real e crescente. O crescimento da IA automóvel é exponencial, e o consumo de recursos cresce junto. O que hoje parece moderado amanhã pode se tornar insustentável. Mas nem tudo é negativo. Existem soluções e é importante falar delas também. Primeiro, os data centers podem migrar para tecnologias de resfriamento mais eficientes, como resfriamento a ar, resfriamento por imersão e sistemas híbridos, que reduzem drasticamente o uso de água. Algumas empresas já estão investindo nisso. O problema é que nem sempre essas soluções são baratas, e muitas preferem usar os métodos tradicionais, que são mais simples e mais econômicos mas também mais agressivos ambientalmente. Outra solução está na expansão de energia solar e eólica. O Brasil tem um potencial gigantesco para isso, especialmente no Nordeste. Quanto mais energia renovável gerarmos sem depender de água, mais aliviamos o sistema. O ideal seria descentralizar os data centers, instalando mais deles em regiões onde a água é mais abundante e onde a matriz energética não depende tanto de hidrelétricas. Além disso, é fundamental que governos estaduais e federal criem políticas claras para limitar o impacto ambiental desses centros. Isso inclui regulações sobre o uso de água, sobre fontes de energia e sobre a compensação ambiental feita pelas empresas. E claro, nós, como sociedade, precisamos debater sobre isso. Porque enquanto estamos deslumbrados com o poder da inteligência artificial, precisamos lembrar que toda tecnologia tem um custo, e esse custo não pode ser invisível. A pergunta que fica é: o Brasil está realmente preparado para ser um polo global de inteligência artificial? Temos infraestrutura? Temos água suficiente? Temos energia suficiente? Estamos dispostos a assumir esse preço ambiental? Ou estamos apenas surfando na onda da inovação, sem perceber o tsunami que pode vir atrás? A inteligência artificial não vai parar de crescer. Os modelos vão ficar maiores, mais complexos, mais presentes na nossa vida. Os data centers vão se multiplicar. E se não fizermos nada agora, o impacto ambiental pode fugir de controle. Por isso, o debate precisa começar hoje. Precisamos falar sobre sustentabilidade tecnológica, sobre responsabilidade ambiental e sobre como equilibrar inovação com preservação. Porque no fim das contas, a água e a energia do Brasil não podem ser tratadas como recursos infinitos, especialmente por empresas que muitas vezes nem são brasileiras, mas usam nossos recursos naturais para operar seus sistemas. E aí eu te pergunto, será que vale a pena abrir as portas, sem limites, para essas empresas? Ou
Deveríamos exigir mais compensação ambiental, mais investimento em eficiência, mais responsabilidade. O futuro da inteligência artificial é brilhante, mas ele só vai ser sustentável se começarmos agora a construir esse futuro com consciência. A mente pode mudar o mundo menos, mas ela não pode secar nossos rios, esvaziar nossos reservatórios e pressionar ainda mais um sistema elétrico que já é frágil. Se você chegou até aqui, você já percebeu que essa discussão é muito maior do que quanto ao consome. É uma discussão sobre desenvolvimento, sobre futuro, sobre escolhas estratégicas. E o Brasil precisa fazer essas escolhas agora, antes que seja tarde demais. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva, compartilha com alguém. Precisamos levar essa discussão para mais gente. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que o Brasil está preparado para essa nova era da inteligência artificial? Ou estamos correndo risco de criar uma crise ambiental silenciosa? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.